São 23 horas. Você acaba de pisar na sua terceira peça de blocos de montar hoje. A sala de jogos parece ter sido devastada por um tornado, de novo. E amanhã, tudo recomeçará. Seu pé dói, sua paciência está se esgotando, e aquela sensação avassaladora de derrota se aproxima. Aquela que aparece quando você percebe que passou outra noite tentando restaurar a ordem no caos, sabendo que ela não durará até o café da manhã. Se você está assistindo a isto, sabe exatamente do que estou falando. Essa batalha constante contra a maré interminável de brinquedos. A frustração de encontrar peças de quebra-cabeça espalhadas pela cozinha, bichos de pelúcia se multiplicando debaixo das camas e componentes de jogos de tabuleiro que parecem se teletransportar pela sua casa. Você tentou de tudo. Soluções de armazenamento sofisticadas, regras rígidas de limpeza, talvez até ameaçou doar tudo no momento de completa desesperança. Acredite, eu já estive lá. Mas e se eu dissesse que, no mês passado, esta era minha casa? E agora, é assim que ela está. Tal dia. Não, eu não me desfiz dos brinquedos dos meus filhos. Não, eu não contratei um organizador profissional. E não, meus filhos não se transformaram misteriosamente em fanáticos pela limpeza. O que descobri foi algo muito mais poderoso. Um sistema que trabalha de acordo com a forma natural de brincar e pensar das crianças, e não contra ela. Um método tão eficaz que transformou não só nosso espaço, mas toda a dinâmica familiar. Antes de continuarmos, se você gosta de soluções práticas para a criação que realmente funcionam, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Essa é a melhor forma de apoiar nosso trabalho. Muito obrigado e vamos continuar. Deixe-me levar você numa jornada que mudou completamente a forma como lidamos com os brinquedos em nossa casa. Tudo começa com o entendimento de algo crucial. A maneira como fomos ensinados a organizar os brinquedos é fundamentalmente falha. Temos abordado isso de uma perspectiva adulta, tentando impor nossos sistemas lógicos em mentes que funcionam de maneira completamente diferente. Pense, quando foi a última vez que seu filho disse: "Hoje vou brincar com todos os meus brinquedos vermelhos" ou "quero acessar minha coleção de peças plásticas pequenas"? Assim não pensam, brincam ou criam as crianças. Em vez disso, as crianças atravessam seu mundo em ondas de imaginação e propósito. Elas não veem brinquedos isolados, veem possibilidades, histórias esperando para acontecer, mundos prontos para serem construídos. E é exatamente aí que nossa abordagem revolucionária começa, com um sistema de zonas. Imagine entrar num espaço onde cada área conta uma história, convida à exploração, mais importante, faz sentido para a mente infantil. Na zona da criação, tudo que uma mente jovem precisa para construir, desenhar, criar e montar convive em perfeita harmonia. Não se trata apenas de juntar todos os blocos num único lugar. É sobre criar um espaço onde as peças de montar fluem naturalmente para os blocos de madeira, que se transformam sem esforço na argila de modelagem e nos materiais de artesanato. Funtier. Porque na mente de uma criança, essas não são categorias separadas, são todas ferramentas para dar vida às ideias. A zona da imaginação torna-se um teatro de possibilidades, onde bonecas, figuras de ação e fantasias coexistem não porque sejam todos brinquedos para se brincar, mas porque são personagens nas histórias contínuas que nossas crianças tecem. Quando você organiza dessa forma, algo mágico acontece. A arrumação torna-se intuitiva, pois tudo tem um lar que faz sentido para seu uso, não apenas para sua aparência. Na zona ativa, brinquedos que incentivam o movimento, equipamentos esportivos e itens para brincadeiras enérgicas criam um espaço que convida ao engajamento físico. Não se trata apenas de armazenamento, é sobre criar um ambiente que apoie o desenvolvimento saudável e facilite que as crianças sigam seus impulsos naturais de se mover, pular e brincar. A zona do silêncio talvez seja a mais transformadora de todas. Aqui, livros, quebra-cabeças e jogos encontram seu lar no espaço que naturalmente convida a concentração e a calma. Ao agrupar esses itens juntos, não estamos apenas organizando brinquedos, estamos criando um ambiente que suporta diferentes tipos de brincadeira e necessidades emocionais ao longo do dia. Mas é aqui que vamos mais fundo: o método do reset de 5 minutos. Isso não é apenas outra rotina de limpeza, é uma reimaginação completa de como manter a ordem durante o dia. Pense no horário tradicional de limpeza, geralmente é uma batalha temida à noite que deixa todos frustrados e exaustos. Em vez disso, trabalhamos com os ritmos naturais e a capacidade de atenção das crianças. A cada hora, ou quando você perceber que a brincadeira está naturalmente diminuindo ou mudando, esse é o seu momento dourado. Programa um temporizador divertido de apenas 5 minutos. Eu uso um timer de areia especial que faz parecer um jogo em vez de uma tarefa. A chave é torná-lo rápido, realizável, mais importante, satisfatório.
As crianças experimentam a recompensa imediata de um espaço resetado, o que reforça o comportamento de uma forma que sessões de limpeza prolongadas jamais conseguiriam. A regra da visibilidade transforma a forma como pensamos o armazenamento dos brinquedos. Isso não é apenas sobre recipientes transparentes, é sobre criar um ambiente visual que faça sentido para cérebros em desenvolvimento. Tudo tem um lar que pode ser visto e compreendido de relance. Mas aqui está o detalhe crucial: limitamos as opções visíveis para evitar sobrecarga. Estudos mostram que crianças brincam de forma mais criativa e por períodos mais longos quando têm menos opções disponíveis de cada vez. Isso nos leva à estação de rotação, um sistema que tem revolucionado silenciosamente as salas de aula do pré-escolar há anos, mas que raramente chega de forma eficaz aos lares. A chave é manter apenas cerca de 30% dos brinquedos em uso ativo enquanto os outros 70% descansam em um espaço de armazenamento cuidadosamente organizado. Mas isso não é apenas sobre ter menos brinquedos à mostra, é sobre criar ciclos de renovação e descoberta que mantêm as crianças engajadas e os espaços manejáveis. Todo mês, ou sempre que você notar que o interesse diminui, faça a rotação das coleções. A magia acontece quando brinquedos que estavam guardados voltam a ser usados, são redescobertos com o mesmo entusiasmo de brinquedos novos, mas sem impacto financeiro e ambiental de compras constantes. Esse sistema também cria naturalmente oportunidades para rotações sazonais, permitindo que você mantenha itens específicos de feriados, brinquedos de verão ou atividades de inverno facilmente acessíveis quando mais relevantes. A solução para o apego emocional aborda um dos maiores desafios que os pais enfrentam: a batalha entre guardar ou descartar brinquedos. Cada criança recebe sua própria caixa especial, o espaço designado para seus tesouros absolutos. Isso não é apenas armazenamento. É uma ferramenta para ensinar tomada de decisão, processamento emocional e a valiosa habilidade de desapegar. Quando a caixa fica cheia, cria uma oportunidade natural para as crianças avaliarem o que realmente é especial para elas. Elas aprendem a escolher o que fica e o que pode ser repassado a outras pessoas. Esse processo constrói inteligência emocional e habilidades de decisão que as servirão ao longo da vida. A configuração para a independência é onde todos esses sistemas se unem de uma maneira que empodera as crianças a mantê-los. Tudo está ao alcance delas, rotulado com imagens para os que ainda não sabem ler e organizado de forma que faça sentido para suas mentes em desenvolvimento. Os rótulos não são apenas decorativos, são cuidadosamente desenhados com imagens e palavras, apoiando o desenvolvimento da alfabetização enquanto tornam a organização intuitiva. Essa configuração inclui bancos baixos ou escadas pequenas quando necessário, soluções de armazenamento de fácil acesso e espaços claramente definidos para diferentes tipos de brincadeira. O resultado: crianças que conseguem e mantêm seus próprios espaços, não porque são obrigadas, mas porque o sistema torna tudo fácil e natural. O fluxo de uma entrada a uma saída torna-se menos sobre regras rígidas e mais sobre escolhas conscientes. Antes que um novo brinquedo entre no espaço, um deve sair, mas aqui está como tornamos isso indolor e significativo. Deixe que as crianças liderem o processo de escolher o que doar. Transforme isso em uma lição sobre generosidade, sobre ajudar os outros, sobre abrir espaço para novas experiências enquanto se honra a alegria que os brinquedos antigos podem trazer a alguém. Isso não é apenas sobre manter coleções de brinquedos manejáveis. É sobre criar consciência do consumo, ensinar generosidade e ajudar as crianças a entenderem que podem ter um impacto positivo na comunidade. Tiramos fotos das doações, conversamos sobre para onde estão indo e celebramos o ato de dar tanto quanto celebramos a chegada de brinquedos novos. O método de manutenção une tudo com uma rotina semanal que leva apenas 15 minutos a cada domingo à noite. Isso não é uma limpeza profunda ou reestruturação, é o reset suave que mantém todos os outros sistemas funcionando perfeitamente. Durante esse tempo, revisamos o que está funcionando e o que não está, fazemos pequenos ajustes nas zonas conforme os interesses atuais e garantimos que tudo esteja pronto para mais uma semana de brincadeira e aprendizado. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a organização dos brinquedos. Não se trata realmente dos brinquedos. Trata-se de criar espaços onde a imaginação possa florescer, onde a independência cresça naturalmente e onde pais e filhos possam respirar mais facilmente. Trata-se de transformar sua casa de um campo de batalha de blocos e bonecas em um espaço que apoie o desenvolvimento, a criatividade e a harmonia familiar. Quando você implementa esses sistemas, não está apenas organizando itens físicos, está criando um ambiente que ensina habilidades para a vida. As crianças aprendem consciência espacial, categorização, responsabilidade e tomada de decisão. Desenvolvem funções executivas enquanto planejam e executam as tarefas de arrumação. Conquistam confiança ao manterem seus próprios espaços com sucesso. A transformação se estende além da sala de jogos.
Os pais relatam menos estresse, mais tempo de qualidade com os filhos e menos discussões sobre a limpeza. As crianças demonstram mais independência, períodos de atenção mais longos durante as brincadeiras e mais criatividade na utilização dos brinquedos. A casa se torna um espaço que apoia, e não dificulta, a vida em família. Comece com apenas um aspecto deste sistema, escolha aquele que mais te chamou a atenção. Talvez seja o sistema de zonas, criando espaços que façam sentido para o modo de brincar do seu filho. Ou talvez seja o reset de 5 minutos, dividindo a manutenção em pequenos intervalos ao longo do dia. Seja o que for, lembre-se de que você não está apenas organizando brinquedos, está construindo hábitos e habilidades que servirão seus filhos por toda a vida. Sua casa não precisa ser um campo de batalha constante contra o caos. Você pode ter espaços organizados que apoiem a brincadeira, o aprendizado e a conexão familiar. A jornada começa ao entender que os métodos tradicionais de organização não foram feitos para a maneira como as crianças pensam e brincam. Mas quando trabalhamos com suas tendências naturais, criamos sistemas que realmente duram. Lembre-se, você não está apenas organizando brinquedos. Está criando um ambiente onde a infância pode florescer, onde a criatividade tem espaço para crescer e onde pais e filhos podem encontrar alegria em seus espaços compartilhados. Cada minuto investido na implementação desses sistemas é um investimento na qualidade de vida da sua família. Deixe-me compartilhar algo pessoal que realmente mostra por que esses sistemas são tão importantes. Na semana passada, observei minha filha passar 2 horas inteiras na zona da criação. Ela passou de construir um castelo com blocos a criar uma aquarela do mesmo, e então montou uma bandeira para o seu reino com retalhos de tecido. Tudo o que ela precisava estava ali, organizado de forma a apoiar seu fluxo criativo. Não houve frustração ao procurar peças perdidas, nem interrupções na sua imaginação. Isso é o que acontece quando criamos sistemas que funcionam com as tendências naturais das crianças. A magia não está na organização em si, está no que ela possibilita. Pense em quanto potencial criativo se perde no simples ato de procurar peças de quebra-cabeça que faltam, ou na frustração que se acumula quando uma criança não encontra o brinquedo específico com o qual imagina brincar. Vamos falar sobre algo que muitas vezes é negligenciado, o poder dos espaços de transição. Estas são as áreas entre as suas zonas que ajudam as crianças a transitar naturalmente de um tipo de brincadeira para outro. Em nossa casa, criamos pequenas áreas de ligação onde a zona da criação se funde suavemente com a zona da imaginação. Isso pode ser, por exemplo, ter um pequeno canto de fantasias próximo aos materiais de artesanato, pois frequentemente um projeto de criação se transforma em brincadeira imaginativa. O impacto psicológico dessas transições cuidadosas não pode ser subestimado. As crianças aprendem a transitar naturalmente entre diferentes tipos de brincadeira, desenvolvendo flexibilidade no pensamento e criatividade na abordagem das atividades. Não se trata apenas de organização, é sobre apoiar o desenvolvimento cognitivo e a regulação emocional. Considere a rotina matinal no espaço bem organizado. Seu filho acorda e pode ver imediatamente o ambiente, limpo, convidativo e repleto de possibilidades. Essa clareza visual ajuda-o a começar o dia com uma sensação de calma e propósito, em vez do caos avassalador. Ele pode optar por iniciar o dia na zona do silêncio com um livro, ou ir direto para a zona ativa se estiver cheio de energia. A escolha é dele, mas o ambiente apoia o que for necessário naquele momento. Pense em sua própria experiência em ambientes bem organizados versus ambientes bagunçados. Como cada um afeta seu humor, sua produtividade, sua criatividade. As crianças são ainda mais sensíveis ao ambiente do que os adultos. Quando criamos espaços que fazem sentido para elas, não apenas facilitamos a limpeza, apoiamos seu bem-estar emocional e desenvolvimento. Vamos aprofundar o conceito da caixa especial que mencionei anteriormente. Esta não é apenas o recipiente, é uma ferramenta para aprendizado emocional e criação de memórias. Quando meu filho adiciona algo à sua caixa especial, frequentemente paramos para conversar sobre por que aquilo é importante para ele. Às vezes é um brinquedo pequeno de um dia especial com a avó, ou um projeto de artesanato do qual ele se orgulha. Essas conversas se tornam oportunidades de conexão emocional e compreensão. A caixa especial também ensina consequências naturais de forma suave. Quando ela se enche e as escolhas precisam ser feitas sobre o que fica e o que sai, as crianças aprendem lições valiosas sobre definição de prioridades e tomada de decisão. Elas passam a entender que manter tudo nem sempre é a melhor escolha, e que as memórias podem viver em nossos corações mesmo quando deixamos ir os objetos físicos. A organização torna-se uma forma de autocuidado quando implementada de forma cuidadosa.
Ensinar as crianças a resetar seu espaço não se trata apenas de arrumação, é sobre dar a elas ferramentas para regular seu ambiente e, por consequência, seu estado emocional. Quando as crianças sabem que podem encontrar o que precisam quando precisam, que podem criar ordem a partir do caos com sistemas simples, desenvolvem uma sensação de capacidade e controle que vai além da gestão dos brinquedos. O sistema de zonas evolui com seu filho. À medida que crescem, as zonas podem ser ajustadas para atender aos interesses e necessidades de desenvolvimento que mudam. A zona da criação pode se expandir para incluir materiais de artesanato mais complexos ou brinquedos de engenharia. A zona do silêncio pode se transformar para incluir o espaço de estudos. O sistema cresce com sua família, oferecendo consistência ao mesmo tempo em que permite mudanças. Um aspecto que ainda não exploramos é a dimensão social dos espaços organizados para brincar. Quando outras crianças visitam, um ambiente bem organizado naturalmente facilita interações sociais positivas. As crianças encontram facilmente o que precisam para brincar em conjunto, e a limpeza se torna uma responsabilidade compartilhada que não parece avassaladora. Os sistemas claros facilitam que os visitantes entendam onde cada coisa pertence, reduzindo o caos que frequentemente acompanha as festas de brincadeira. O sistema de rotação também cria oportunidades naturais para o aprendizado social. Quando os brinquedos saem da rotação, é como redescobrir velhos amigos. As crianças frequentemente compartilham histórias sobre esses brinquedos com seus colegas, desenvolvendo habilidades narrativas e conexões sociais. A empolgação do dia de votação pode se tornar um momento especial de compartilhamento com irmãos ou amigos. A integração da tecnologia é outra consideração importante na organização moderna dos brinquedos. Muitas famílias enfrentam dificuldades para gerenciar brinquedos eletrônicos, tablets e sistemas de jogos ao lado dos brinquedos tradicionais. Criar um espaço dedicado à tecnologia dentro do seu sistema de zonas ajuda a estabelecer limites saudáveis e garante que o tempo de tela não ofusque outras formas de brincadeira. Considere estabelecer um horário específico na rotina diária para arrumar a zona de tecnologia. Isso pode incluir estações de carregamento, armazenamento de fones de ouvido e diretrizes claras sobre quando e onde a tecnologia pode ser usada. Essa abordagem intencional ajuda as crianças a entender que a tecnologia é apenas um tipo de brinquedo entre muitos, e não a opção de entretenimento padrão. O sucesso desses sistemas geralmente se resume à consistência e à comunicação. Reuniões familiares regulares, mesmo que sejam apenas 5 minutos durante o recesso dominical, proporcionam oportunidades para discutir o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Essas conversas ajudam as crianças a se sentirem donas de seus espaços e a se comprometerem com a manutenção. Documente sua jornada de organização. Tire fotos do antes e depois, não apenas para satisfação, mas como ferramentas de ensino. Mostre às crianças o impacto visual de seus esforços. Celebre as melhorias e solucione os desafios juntas. Essa documentação torna-se um poderoso motivador e uma forma de acompanhar o progresso ao longo do tempo. Lembre-se de que crianças diferentes responderão a aspectos distintos desses sistemas. Algumas se identificarão naturalmente com a estrutura do sistema de zonas, enquanto outras poderão se conectar mais com os aspectos emocionais da caixa especial. A beleza dessa abordagem abrangente é que ela oferece múltiplos caminhos para o sucesso. À medida que seus filhos crescem e suas necessidades mudam, esses sistemas fornecem uma estrutura para ensinar habilidades de organização cada vez mais complexas. O que começa como uma simples gestão dos brinquedos torna-se a base para gerenciar as tarefas escolares, projetos pessoais, eventualmente, seus próprios espaços como adultos jovens. O investimento que você faz agora em criar e manter esse sistema se reverte em dividendos no futuro. Você não está apenas organizando brinquedos, está ensinando habilidades para a vida, construindo confiança e criando um ambiente onde a infância pode florescer em toda a sua bela bagunça e criatividade. Deixe-me compartilhar uma história de transformação que ilustra o impacto desses sistemas. Sarah, uma mãe de 3, entrou em contato comigo 6 meses após implementar esses métodos. Ela me contou algo que me emocionou. Seu filho mais novo, que sempre teve dificuldades com transições e regulação emocional, agora gerenciava seus espaços de brincadeira de forma independente. Mas não se tratava apenas da organização. Ela notou que ele estava dormindo melhor, tendo menos crises e demonstrando mais confiança em situações sociais. Esse é o impacto profundo de uma organização cuidadosa. Quando criamos ambientes que fazem sentido para as crianças, apoiamos toda a sua jornada de desenvolvimento. Não se trata apenas de saber onde os blocos vão. É sobre desenvolver funções executivas, regulação emocional e autoconfiança. Os efeitos se estendem para toda a vida familiar. Os pais relatam mais tempo de qualidade com os filhos porque passam menos tempo gerenciando o caos e a limpeza.
As rotinas de dormir se tornam mais suaves porque a arrumação noturna deixa de ser uma batalha. As manhãs são mais calmas porque as crianças conseguem encontrar o que precisam de forma independente. Essas pequenas mudanças se somam a melhorias significativas na dinâmica familiar e no dia a dia. Vamos falar sobre algo que muitas vezes é esquecido: o papel do som em espaços organizados. Você já notou como um ambiente bagunçado amplifica o ruído? Quando organizamos de forma cuidadosa, criamos naturalmente zonas que suportam diferentes níveis de som. A zona do silêncio torna-se verdadeiramente silenciosa, enquanto a zona ativa pode acomodar brincadeiras mais energéticas sem número perturbar toda a casa. Considere incorporar gestão de som na sua estratégia de organização. Superfícies macias, como tapetes e almofadas na zona do silêncio, ajudam a absorver o som. Soluções de armazenamento com fechamento suave evitam o barulho de tampas caindo ou gavetas batendo. Esses toques cuidadosos contribuem para um ambiente mais pacífico que apoia o aprendizado e a brincadeira focada. Um dos aspectos mais poderosos desses sistemas é a sua capacidade de ensinar as crianças sobre gestão de energia. Quando brinquedos e atividades são organizados por tipo e nível de energia, as crianças aprendem naturalmente a reconhecer suas próprias necessidades e a escolher atividades apropriadas. Elas passam a entender quando precisam de atividades calmantes na zona do silêncio versus brincadeiras enérgicas na zona ativa. Essa autoconsciência é um presente que se estende muito além da infância. Pense em quantos adultos têm dificuldade para reconhecer e regular seus níveis de energia. Ao criar ambientes que promovem essa consciência desde cedo, estamos ajudando nossos filhos a desenvolver habilidades valiosas para a vida. As mudanças das estações se tornam oportunidades naturais para revisar e ajustar seus sistemas. Conforme as opções de brincadeira ao ar livre mudam com o clima, você pode adaptar suas zonas de acordo. O inverno pode ver uma expansão das opções internas na zona ativa, enquanto o verão pode focar mais os espaços de transição entre áreas internas e externas. As transições sazonais também oferecem oportunidades naturais para uma organização mais profunda e reflexão. Use esses momentos para avaliar o que está funcionando, o que precisa de ajustes e como as necessidades e interesses dos seus filhos evoluíram. Essa revisão regular ajuda a manter os sistemas relevantes e eficazes. Vamos abordar uma preocupação comum, e quanto aos espaços compartilhados. Muitas famílias não têm o luxo de uma sala de jogos dedicada. A beleza desses sistemas é que eles podem ser adaptados a qualquer espaço. Um canto da sala pode se transformar em uma bem definida zona da criação. Uma estante no corredor pode se transformar em uma zona do silêncio. A chave está em definir limites claros e organizar de forma cuidadosa o espaço que você tem. Outro aspecto que vale a pena explorar é o papel da natureza no seu sistema de organização. Considere criar uma zona da natureza ou incorporar elementos naturais nas zonas já existentes. Isso pode incluir uma coleção de pedras interessantes, folhas ou conchas, organizadas em recipientes transparentes. Esses itens conectam as crianças ao mundo natural enquanto ensinam classificação e habilidades de organização. O impacto das cores no seu sistema de organização não deve ser subestimado. Embora recipientes transparentes sejam essenciais para a visibilidade, considere usar a codificação por cores para apoiar o sistema de zonas. Isso não significa que tudo precise ser colorido de forma coordenada, mas o uso cuidadoso de cores pode ajudar as crianças a identificar rapidamente as zonas e entender onde cada item pertence. Ao concluir, quero compartilhar um pensamento final sobre o impacto a longo prazo desses sistemas. Quando criamos espaços organizados e bem planejados para nossas crianças, não estamos apenas facilitando nossa vida diária, estamos preparando o terreno para o futuro delas. Estamos ensinando que o ambiente importa, que elas têm o poder de criar ordem a partir do caos e que a organização pode apoiar seus objetivos e sonhos. Lembre-se de que implementar esses sistemas é uma jornada, não um destino. Haverá dias em que tudo funcionará perfeitamente e dias em que parecerá que o caos está vencendo. Tudo bem. O objetivo não é a perfeição, é o progresso. Cada pequeno passo em direção a uma melhor organização é um passo em direção a uma vida familiar mais pacífica e com propósito. Você tem tudo o que precisa para iniciar essa transformação. Seja começando com uma pequena zona ou mergulhando em uma reformulação completa do sistema, confie que está oferecendo aos seus filhos ferramentas valiosas para a vida. Você não está apenas organizando brinquedos, está criando um ambiente onde a infância pode florescer, onde a criatividade tem espaço para crescer e onde pais e filhos encontram alegria em seus espaços compartilhados. Se você achou este guia útil, por favor, curta e inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a continuar criando soluções práticas para os desafios reais das famílias. Compartilhe este vídeo com outros pais que possam precisar dessas estratégias. Estamos todos juntos nessa. Lembre-se,
A jornada de cada família é única, mas os princípios da organização cuidadosa podem nos ajudar a criar lares mais harmoniosos e felizes. Obrigado por me acompanhar nesta exploração da organização transformadora dos brinquedos. Até a próxima. Um brinde à criação de espaços onde a infância floresce.